Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 6. Mateus 26, versículo 6. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: E Jesus, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã, Pai. E nós cremos que o Senhor preparou esta palavra para falar conosco e para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, Pai, que seja, Senhor amado, recebido pelas nossas vidas. Sabemos que a Tua palavra, ela vem, Senhor, com um propósito, e o propósito do Senhor sempre é nos abençoar, sempre é nos transformar, sempre é nos fazer conforme a Sua imagem, a Sua semelhança. Os nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração também seja uma boa terra, preparado para receber a semente mais preciosa que é a palavra de Deus. E que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos aqueles que ouvem e praticam a Tua palavra. Aqueles que estão edificados sobre a rocha. Aqueles que vão passar pelas lutas e pelas tribulações inabaláveis. Não pela sua força, nem pela sua capacidade, mas pelo poder do Senhor, pela estrutura que sustenta as nossas vidas. A rocha da nossa salvação e é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala conosco nesta manhã. Usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto nos mostra uma mulher que ela chega trazendo algo muito precioso para entregar ao Senhor Jesus. Esse alabastro era uma pedra translúcida, uma pedra cara, que era esculpida, e dentro dela eram colocados os melhores perfumes, os perfumes mais preciosos. Para os irmãos terem uma ideia, o Evangelho de Marcos, ele vai falar que o valor desse perfume, desse vaso que ela está ali derramando sobre o Senhor Jesus Cristo, valia quase um ano de salário. Imagina aí, irmão, de um soldado ou de um trabalhador. Se a gente pegar aqui o salário mínimo no Brasil, aí, que é 1.518, um ano aí vai dar 18 mil e poucos reais. Imagina um perfume aí de quase 18 mil reais. Irmão, para mim um perfume de mais de 100 reais já é caro. Né? Se bem que se vai comprar qualquer perfume é caro, né? Perfume mesmo é caro. Desodorante é mais barato. Agora o perfume é caro. Imagina 18 mil reais, imagina o valor disso. E o que isso nos mostra? Nos mostra que ela foi para entregar aquilo que ela tinha de mais precioso. Aquilo que ela tinha, que era o melhor que ela possuía. E ela vai e ela entrega isso para o Senhor. E a pergunta que
o Senhor quer fazer para você é o que você está entregando para Ele. Não é para mim, não é para a igreja, é para o Senhor. O que você tem entregado para o Senhor? O que você tem colocado da tua vida de mais precioso para o Senhor? Pastor, será que eu tenho que comprar um perfume desse? Não. Não é comprar um perfume desse e vir dar para o pastor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você dar para Deus aquilo que é mais precioso que você tem. O que você tem de mais precioso, irmão? Em primeiro lugar é a nossa vida. A nossa vida é mais preciosa do que tudo. Não é verdade? Quanto daria de dinheiro uma pessoa para comprar a vida? Aquela pessoa que está lá no finalzinho da vida dela. O que ela não pagaria para ter mais algum tempo de vida? O que um rico não daria por ter mais alguns anos aqui na terra? Não é verdade? Então a nossa vida é mais importante, é o bem mais precioso, e nós recebemos de Deus. Segunda coisa que nós temos mais preciosa é o nosso tempo. Nosso tempo é precioso. O tempo que Deus nos dá é precioso. Todos os dias Deus nos dá 24 horas. São preciosas. Não dá para mim recuperar hoje nem um minuto de ontem. Ontem foi, acabou. O tempo, ele é precioso porque ele não pode ser recuperado. Tempo que já passou, desde que eu acordei até agora, eu não recupero mais. Eu tenho que melhorar o tempo agora, daqui por diante. São coisas preciosas e é exatamente isso que Deus quer. Deus quer a nossa vida e Deus quer o nosso tempo. E é isso que nós precisamos entender. O que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor. Volta um pouquinho aí para o capítulo 22 de Mateus. Vamos ver o que Jesus ensina. Lá no capítulo 22. Esse é um princípio lá da lei de Moisés que Jesus vai trazer aqui novamente. Que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, mas Jesus vai repetir aqui. Mateus 22, 37 está escrito assim: Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus. Como? E aí é importante o como. Porque é fácil a gente dizer que ama a Deus. Se você sair perguntando aí na rua, dificilmente alguém vai dizer que não ama a Deus. A maioria das pessoas vai, não, eu amo a Deus. Tenho Jesus no meu coração. Difícil a pessoa que vai falar, não, eu não quero saber de Deus, eu não tenho Jesus na minha vida. Difícil. A maioria do povo brasileiro é um povo que tem assim uma reverência, um temor. Ele vai dizer, não, eu tenho Deus na minha vida. Pode estar fazendo tudo errado, mas ele vai dizer, não, eu tenho Deus na minha vida. Eu amo Jesus. Mas como que nós amamos a Deus? E não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. E a maneira de Deus é de todo o teu coração. Essa é a maneira de Deus, essa é a maneira que agrada a Deus, essa é a maneira que Deus quer que nós o amemos, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É dessa maneira que Deus quer que nós o amemos e que nós entreguemos a nossa vida para Ele. Tudo, em todo o meu coração. O que eu amo em primeiro lugar? A Deus. O que eu amo mais do que tudo? A Deus. É dessa maneira que Deus quer que nós o amemos. Só que se a gente parar para analisar a nossa vida, irmão, para e pensa com você mesmo. Será que você ama a Deus dessa maneira? Será que Deus é tudo para você? Será que Deus é mais importante do que qualquer coisa para você? Será que você está disposto de abrir mão de qualquer coisa para Deus? Porque se eu perguntar aqui para uma mãe o que ela está disposta para fazer pelo filho, tudo. Ela não vai pensar duas vezes, tudo. Uma mãe é capaz até de querer dar a sua vida para que o seu filho viva. Prefere ela sofrer, ela morrer, mas que o seu filho não sofra, que o seu filho viva. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus desta maneira. Desta maneira. Por isso, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente analisa os servos de Deus da Bíblia, nós podemos entender essa intensidade. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu preguei aqui.
Como que eles amaram a Deus? Dessa maneira. Vão se curvar e vão adorar a estátua de ouro? Não. Se vocês não se curvarem e não adorar a estátua de ouro, vocês vão morrer. Não tem problema, pode matar. Pode matar. Eles não estão preocupados com a vida. Eles não estão preocupados com nada. Eles estão preocupados em agradar a Deus. Esse é o amor na intensidade que Deus quer. Ah, vai lançar na fornalha de fogo ardente? Tranquilo. Pode lançar. Vamos repetir aqui, vamos dar mais uma. Não precisa dar mais uma chance, não. Não precisa repetir nada, não. Pode lançar. Nós não vamos negar a Deus. Essa intensidade estava no coração deles. A mesma intensidade que estava no coração de Daniel. Quando saiu o decreto, ninguém pode adorar a outro Deus ou orar a outro Deus, senão ao rei Dario. O que Daniel fez? Foi orar como ele sempre fazia. Ah, mas ele não sabia que ele podia ser preso e ser lançado na cova dos leões? Sabia. A Bíblia diz que tinham janelas abertas na casa de Daniel para o lado de Jerusalém, e ele orou com as janelas abertas, ele não se escondeu. Por quê? Porque Daniel não queria esconder o amor, a devoção dele a Deus, porque Deus era mais importante do que tudo, e a vida dele? A vida dele em segundo lugar, Deus em primeiro. Foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou socorro. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, os apóstolos ali sendo presos, sendo açoitados no sinédrio, sendo ameaçados. Olha, não fala mais no nome de Jesus. O que eles fizeram? Antes importa obedecer a Deus do que a vocês. Ah, mas vocês vão ser presos. Vocês vão apanhar. Ah, mas vocês vão ser mortos. Não tem problema. O importante é agradar a Deus. Essa é a intensidade quando você olha Atos dos Apóstolos, quando você vai estudar a história da igreja primitiva e a história da igreja hoje, irmão. Você vai olhar a história da igreja na China, na Coreia, em Cuba, em vários lugares, irmãos. Existem irmãos nossos que estão amando a Deus nessa intensidade. Nessa intensidade de entregar a sua vida. Você vai ser preso, não tem problema. Você vai ser torturado, não tem problema. Mas negar Jesus eu não nego. Nós estamos aqui, irmãos, e às vezes nós estamos numa comodidade tão grande. E às vezes a gente acaba relaxando e deixando as coisas de Deus em segundo plano. Eu vi um pastor, um avivalista muito grande, agora me fugiu o nome dele, ele diz assim: a igreja está mais preocupada em ser feliz na terra do que em buscar a santidade. Isso é verdade, irmão. A gente está mais preocupado em ser feliz, em ter as coisas que nos vão bem, do que em agradar a Deus. Quando, na verdade, quando nós agradamos a Deus, o que acontece, irmão? Deus cuida da gente. Deus vai estar suprindo as nossas necessidades. O princípio que Jesus ensina, aqui mesmo em Mateus, lá no Sermão da Montanha, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, de que maneira? Em primeiro lugar. E todas as demais coisas, quem é que vai cuidar e vai suprir para nós? Deus. Deus é que vai suprir. E às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas deste mundo, e a gente fica deixando Deus e as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E aí a gente quer que Deus nos abençoe da maneira, e nós lemos na Bíblia e não acontece, e a gente fica frustrado. Mas por quê? Será que a palavra de Deus envelheceu? Será que o poder de Deus gastou? Não. É a intensidade nossa, da nossa entrega para Deus, é que vai, irmãos, dizer a resposta que nós vamos receber de Deus. Porque não é que Deus faz chantagem ou faz barganha conosco. Não, Deus quer toda a nossa vida nas mãos dele, para ele nos abençoar. O meu amor a Deus vai significar o tamanho da minha entrega para Deus. E o tamanho da minha entrega para Deus vai determinar o tamanho da graça e do poder de Deus, e vão se manifestar na minha vida. Se eu der pouco lugar para Deus, eu vou receber pouco de Deus. Pouco. Eu dei pouco para Deus. Se eu não der nada para Deus, eu não vou receber nada de Deus. Se eu der pouco para Deus, olha o que nós lemos aqui, antes das ofertas. Vamos lá de novo. Esse princípio da semeadura, ele é para todas as coisas da nossa vida. Lucas 6:38.
Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se eu der tudo para Deus, eu vou receber tudo de Deus. Se eu não der nada para Deus, eu não vou receber nada. É a lei da semeadura. Eu não me consagro, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo, eu não tenho as coisas de Deus como principal da minha vida. Então, como é que eu quero que Deus se manifeste na minha vida? Como é que vai ser o poder de Deus na minha vida? Como é que vai ser a graça de Deus na minha vida? Ou vai ser a porção do Espírito Santo que vai estar na minha vida, proporcional àquilo que eu entregar para Deus? Quando os discípulos foram chamados pelo Senhor Jesus, você vai ler que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Eles deram tudo, eles entregaram tudo. Por isso, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver Deus usando eles de uma maneira extraordinária. Porque eles entregaram tudo. Porque eles abriram mão de tudo. E esse é o convite do Senhor. O que eu estou disposto a entregar ao Senhor, eu tenho que estar disposto a entregar tudo para o Senhor. E o que você está disposto a fazer para o Senhor? O que nós devemos estar dispostos a fazer para o Senhor? E não é só entregar, é fazer. Olha o que Paulo diz em Atos. Vamos lá, Atos 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 24. O apóstolo Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Como é que Paulo considerava a vida dele? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que o que era mais importante para Paulo, a vida dele ou o ministério? O ministério. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo estava disposto, aleluia, a fazer tudo para Deus. Tudo que fosse necessário. E nós vemos aqui, irmãos, e quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo, ele abriu mão de tudo para servir a Deus. Ele tinha uma carreira no judaísmo. Ele tinha algo que, se ele continuasse ali, ia dar para ele uma realização pessoal, financeira, tranquila. E ele abriu mão de tudo para cumprir o chamado e o ministério que Deus tinha na vida dele. Esse é o verdadeiro ministério que Deus dá para cada um de nós, irmãos. Pastor, todo mundo vai ser pastor? Não, todo mundo não vai ser pastor. Deus vai colocar cada um no lugar, mas aonde Deus te colocar, aquilo que Ele colocar nas tuas mãos para fazer, faça, meu irmão, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a dedicação da tua vida. Paulo foi chamado para pregar, você foi chamado para pregar, então se dedique completamente. Se Deus te chamou para ser um músico, seja um músico. Se dedique para isso. Se Deus te chamou para ser um médico, seja um médico. Se Deus te chamou, aonde Deus te chamou, aonde Deus te colocou, seja aquilo, meu irmão, com toda a integridade do teu coração para glorificar a Deus. Daniel foi colocado na Babilônia com alto cargo, um cargo de governo, de autoridade. Mas o que era mais importante na vida de Daniel? Sempre Deus. Sempre o Senhor. Em todo momento nós vamos ver Daniel comprometido com Deus. Aonde Deus te colocar, seu compromisso primeiro tem que ser com Deus. Seja aquele que vai glorificar a Deus aonde quer que você esteja. Aonde quer que Deus te colocar, que o nome do Senhor seja glorificado. Se for alguém, vamos dizer, da área da saúde, seja alguém que as pessoas, olha, ele não é só um médico não, ele é um servo de Deus. Ele não é só um enfermeiro não, ele é
um servo de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo. Aonde Deus te colocar, irmão? Se for para ensinar, se for para ser um professor, se for para mexer com o computador, seja alguém que vai glorificar a Deus, aonde você está. Quem é ele? Ninguém pode saber, mas será que ele é o quê? Não, ele é servo de Deus, ela é serva de Deus. Quando o rei fala com Daniel, que Daniel foi lançado na cova, o que o rei disse? O teu Deus a quem tu continuamente serves. O rei sabia que Daniel tinha um compromisso superior para com Deus. Primeiro era Deus, e depois o reino. Mas ele fazia as coisas do reino como? De qualquer maneira? Não, porque os inimigos investigam a vida de Daniel, ele era irrepreensível, não tinha falta nem culpa alguma. E é isso que hoje muitas vezes está faltando. Tem pessoa que ela falha, ela dá mau testemunho. Não podemos dar mau testemunho como crente. A Bíblia diz, se eles tiverem que falar de nós, que eles inventem mentiras. Eles inventem mentiras, que eles mintam. Mas que a gente dê um testemunho de integridade. Nunca acharemos culpa nem falha em Daniel. Os inimigos de Daniel disseram isso. Não tem vício, não tem culpa, não tem nada que desabone ele. Que assim seja a nossa conduta, irmão. Aonde quer que a gente for, que ninguém, se tiver que falar mal, fala, mas por que você não gosta dele? Ah, não sei, porque ele é crente. Aí, glória a Deus. Não gosta de mim porque eu sou crente, não gosta de mim porque eu falo de Jesus, não gosta de mim, aleluia, glória a Deus. Agora não gosto dele porque ele é desonesto, porque ele comprou e não pagou, porque ele me enganou, porque ele fez. Não, aí não, irmão. Aí nós não estamos agradando a Deus. Mas a nossa vida tem que ser completamente colocada nas mãos do Senhor. Daniel está servindo ao rei, mas Daniel também é alguém que quando o rei entra em crise, o que ele faz? A mão escreve na parede, o rei fica com medo lá, ninguém sabe, o que nós vamos fazer? Chama os magos, chama os astrólogos, ninguém, de repente alguém se lembra, tem um homem consagrado a Deus no teu reino. Tem um homem de Deus, tem um homem que Deus revela os mistérios, tem um homem que Deus revela os sonhos, tem alguém que tem um contato direto com Deus, aleluia, chama ele. Chamaram Daniel, referência de alguém que servia a Deus. Olha José no Egito, referência de alguém que servia a Deus. Olha meu irmão Salomão, o rei Salomão, quando a rainha de Sabá vem, ela diz que ela observa o assentar e o levantar dos seus servos, vê a maneira como eles estão vestidos, vê a maneira como eles se portam, a comida que eles comem, e vê o quê? Como eles vão servir a Deus, como eles sobem ao templo para adorar a Deus. E ela fica impactada. Então a nossa vida ela é composta de várias coisas, irmãos. As pessoas têm que ficar admiradas com a gente, de ver a maneira que nós vivemos e glorificamos a Deus em tudo. Quero saber se tem alguém honesto aqui. Não, mas ali está o Zé. O Zé é honesto porque ele é crente. Ele não mente, ele não é desonesto. Essa tem que ser a referência. Quero saber alguém aqui que vai falar a verdade. Não, pode falar aqui com Elias, que o Elias fala a verdade. Se ele viu alguma coisa errada aqui, ele vai falar, ele não vai mentir não. Essa tem que ser a referência da nossa vida. E principalmente, nós estarmos a serviço de Deus. Porque Jesus disse que adianta ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa vida, a nossa alma. Como é que nós ganhamos a nossa vida? Jesus ensinou. Como é que nós ganhamos a nossa vida, irmão? Como é que você ganha a sua vida? Não estou falando a vida no mundo não, a vida celestial. Perdendo a minha vida nesse mundo. Se eu não tiver disposto a perder a minha vida nesse mundo, eu não tenho como ganhar a vida eterna. Não, eu quero ficar quase duas, pastor. Eu quero, aí vou perder. Com certeza a celestial já perdi. Porque não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Lembra do profeta Elias em Israel? Por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a Baal. Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Vamos lembrar de Apocalipse que Deus fala para a igreja de Laodiceia.
És morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que é uma pessoa morna? Ela quer tudo, ela quer agradar ao mundo e ela quer agradar a Deus. Ela quer servir ao mundo e ela quer servir a Deus. Ela quer satisfazer o mundo e ela quer satisfazer a Deus. Deus diz, vomitar-te-ei da minha boca. Não quero nada, não tem nada comigo. Então a gente tem que fazer uma escolha. Olha o jovem rico, ele fez uma escolha, irmão. A gente critica o jovem rico, mas o jovem rico era alguém sincero. Não posso. Não posso não. Não enganou. Largou e foi embora. Fez a escolha certa? Não. Fez a melhor escolha? Não. Mas ele foi sincero. E nós temos que ser sinceros diante de Deus, irmãos. O que eu estou disposto a entregar ao Senhor? O que eu estou disposto a fazer pelo Senhor? E o que eu estou disposto a viver? Como eu estou disposto a viver? Como é que você está disposto a viver? Vamos ver mais um exemplo do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 15. Ele diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. De muito boa vontade. Não é aquele, vou orar, vou ler a Bíblia, vou na igreja hoje. Não é assim, irmão. É de muito boa vontade. Como que diz o salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho alegria, irmão. Eu não vou empurrado, eu não vou ali porque se eu não for, o pastor vai perguntar por que eu não fui. Eu não vou porque se eu não for, eu estou com medo de Deus me castigar, vai que cai um raio na minha cabeça. Não é assim, irmãos, é de muito boa vontade. Alegrei-me quando me disseram. Ele diz, aleluia, mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Aleluia, o meu prazer está na casa de Deus. O salmista diz, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Eu amo estar na tua casa. Eu amo estar na tua presença, aleluia. É dessa maneira que Paulo estava disposto a viver a vida dele. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, não, você está perdendo tempo, você vai na igreja todo dia, você ora todo dia, mas não tem um final de semana que você não sai, você está sempre na igreja. Estou sempre na igreja, porque eu amo a casa de Deus. Porque essa vida aqui, irmão, passa rápido. Passa rápido ou não passa? Os meninos que estão novinhos, para eles demora. Mas para a gente que já passou um pouquinho dos 20, né? Passa rápido. Rápido. E cada vez vai passando mais rápido a nossa vida. Então essa vida aqui, irmãos, ela é finita. Ela vai acabar para nós, ou nós vamos morrer, ou nós vamos ser arrebatados. Mas a vida que Deus tem para nós é eterna. Mas a vida eterna, ela só vem como resultado daquilo que eu plantar aqui, irmão. Eu vou colher lá o que eu plantei aqui. É dizer então que é pelo meu esforço? Não, eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Mas eu sou salvo não para viver para mim, eu sou salvo para viver para Deus. A Bíblia também diz isso. Não sabeis que não pertenceis a vós mesmos, fostes comprados por um alto preço. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo, alma e espírito, os quais pertencem a quem, irmão? A quem pertence o teu corpo, alma e espírito? Não pertence a nós, pertence a Deus. Se pertence a Deus, o que eu tenho que fazer com aquilo que Deus me deu? Lembra da parábola dos talentos? Deus entrega talento nas nossas mãos, Deus entrega talento, mas um dia Ele vai pedir conta do talento.
Deus te deu a vida, então Ele vai pedir conta da tua vida. Deus te deu tempo, Ele vai pedir conta do teu tempo. Deus te deu saúde, Ele vai pedir conta do que você fez com a tua saúde. Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma casa, Deus te deu um carro. Deus vai pedir conta de tudo, irmão. O que você fez? Você viveu só para você ou você viveu para glorificar o meu nome? Você gastou tudo pelo seu bel prazer com você mesmo, ou você gastou para fazer aquilo que me agrada? Pensa bem, irmão. Deus vai pedir conta um dia para cada um de nós. É porque nós descansamos naquilo que nos convém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vou deitar na rede e tomar água de coco. Não há condenação, estamos salvos. Mas Paulo fala assim: vê de cada um como vai construir o edifício que Deus deu para cada um, é a vida. Eu, como sábio arquiteto, coloquei ali o alicerce. O alicerce é a salvação. E depois da salvação, vede como cada um vai construir. E ele diz: alguns vão construir como a sua vida espiritual? De feno, de madeira e de palha. É uma boa construção, irmão? Quem aqui gostaria? Eu queria morar numa casinha de palha. Queria morar numa casinha de feno, de madeira. Eu já morei em casa de madeira. Não quero mais morar em casa de madeira. Do jeito que eu morei, não. Pode ser que, né, sei lá, de repente a gente vê aí no exterior que o pessoal constrói umas casonas de madeira, quem sabe. Mas Paulo diz que tudo que nós fizermos vai passar por um teste, o teste do fogo. Irmão, o que é de madeira não resiste ao fogo. O que é de palha, o que é de feno, não resiste ao fogo. Mas Paulo diz que dá para nós construirmos a nossa vida espiritual também de ouro, prata e pedras preciosas. Esses resistem ao fogo. Você coloca a prata no fogo, o que acontece? Ela é purificada no fogo. Se você coloca o ouro no fogo, o que acontece? Ele é purificado no fogo. Você coloca as pedras preciosas no fogo, não acontece nada. O fogo não vai destruir elas. Elas vão resistir. E assim tem que ser a nossa vida, mas de que maneira? Fazendo aquilo que agrada a Deus. É dessa maneira que Paulo ensinou. Porque quando a gente olha no final da vida de Paulo, o que Paulo está falando? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo não está dizendo: nossa, podia ter orado mais. Meu Deus, eu não orei como deveria orar. Meu Deus, olha, era para mim ter evangelizado, eu não evangelizei. Meu Deus, quantas vidas eu deixei de evangelizar. Meu Deus, quantas coisas Deus queria que eu fizesse e eu não fiz nada. Paulo não está assim no final da vida. O que Deus deu na minha mão, eu fiz. O que Deus colocou para mim, eu fiz tudo. Combati o bom combate, terminei a carreira. Porque a pior coisa, irmão, é a gente chegar e a gente saber: meu Deus, quantas coisas eu deixei de fazer. Aí não dá mais tempo de voltar, irmão. Porque lembra do que eu falei no início aqui? Dá para voltar e arrumar o que eu não fiz ontem? Dá para fazer? Não, não faço mais. Eu posso fazer hoje, mas ontem eu não volto mais. A oportunidade de ontem eu perdi. Eu tenho que fazer hoje para mim não perder a de hoje, mas a de ontem já foi. Ah, queria ter comido a ceia de Natal da minha mãe. Não dá, já foi, só no ano que vem. Eu posso comer a do ano que vem, mas desse ano que passou não dá mais. Foi. E assim a nossa vida com Deus. E o Senhor Jesus nos ensina, irmãos, e eu quero, para nós meditarmos, Mateus 10. Vamos voltar para Mateus 10. Olha o que Jesus ensina em Mateus capítulo 10. Nós estamos no começo de um ano. Você não dá para consertar o ano de 2025, mas dá para você viver 2026 diferente. Não dá para voltar lá em janeiro de 2025, já foi, mas nós estamos em janeiro de 2026. Mateus 10, 37. O que Jesus fala é forte, irmão.
Mas as coisas de Deus são sim, sim e não, não. O que passa de sim, sim e não, não é o quê? Procedência maligna. Jesus diz aí no versículo 37, quem ama pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu até queria servir a Deus, mas não posso. Mas não posso. Porque meu pai não vai gostar, porque minha mãe não vai gostar, porque quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Até queria servir a Deus, mas não posso. Porque minha filha acha que eu não devo, porque quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que é tomar cruz, irmão? Vamos sair aí carregando uma cruz de madeira aí, pelas costas aí? Não vamos viver a nossa vida dessa maneira. Paulo diz, eu crucifico a minha carne, mortifico a minha carne. O que é isso? O que Paulo fazia? Só faço que eu não gosto de ler, então não vou ler a Bíblia. Eu não consigo acordar de madrugada, então não vou orar de madrugada. Eu não consigo fazer jejum porque, meu corpo não aceita, então não vou fazer nada. Então estou satisfazendo quem? O meu corpo ou estou satisfazendo a Deus? Quem que eu estou satisfazendo? Estou crucificando a minha carne? Não, pelo contrário. Estou entronizando a minha carne. Eu até queria fazer isso para Deus, mas não consigo fazer. Porque eu passo mal, ou porque acontece. Então eu estou entronizando a minha carne. Eu tenho que crucificar. Lógico que tem que ser tudo com sabedoria, né? Tudo que a gente faz é com sabedoria. Vou fazer jejum aí de uma semana. Não vai fazer jejum de uma semana se você não tem experiência. Procura uma orientação, que às vezes a pessoa vê lá, né? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. Vou fazer igual, vai morrer. Não faça. Tudo tem que ter instrução. Tudo a gente tem que ter sabedoria. Eu estou falando por experiência própria. Eu quis um dia fazer lá. Quase que eu empacotei. Não dá. Sem comer, sem beber água há muito tempo, não vai. O corpo não resiste. Ali foi uma condição sobrenatural. Não foi uma condição natural. O que é natural, a gente não faz. E Deus, como não tinha me dado essa instrução, eu quis fazer por conta e quase que eu fui mais cedo embora. Então tudo com instrução, mas eu tenho que fazer aquilo que eu posso fazer, irmão, eu tenho que fazer. Eu posso ler a Bíblia todo dia, eu acho que todo mundo pode ler a Bíblia todo dia. Eu posso orar todo dia, todo mundo pode orar todo dia. Eu posso, irmão, vir na igreja? Posso, todo mundo pode vir na igreja. Eu posso, meu irmão, jejuar de vez em quando? Posso. Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Posso. Posso sim. Eu posso me consagrar mais ao Senhor? Posso. Eu posso abrir mão de algumas coisas ali que eu sei que a minha carne gosta, mas eu vou abrir mão e vou me consagrar mais a Deus. Eu posso? Posso e devo fazer. É isso que Jesus está falando. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E aí o versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí encaixa o jovem rico. Ele não quis abrir mão de nada. Não. Servir a Deus, mas quero manter minha vida do jeito que está. Servir a Deus é mais uma coisa só. É um acessório na minha vida. Eu não abro mão de nada do que eu tenho. Eu não abro mão de nada do que eu sou. Mas eu sirvo a Deus. Então Deus é um acessório na nossa vida. Ele não é tudo. Ele é alguma coisa que hoje está lá, mas que se eu tirar também eu vivo sem. Eu já vivia sem antes. Quantas pessoas estão assim? Vem para a igreja, frequenta a igreja. Daqui a pouco está no mundo. Diz, irmão, não vai mais, não vou mais para a igreja não. Não faz falta. Porque ele nunca se entregou de fato para Deus. Então não faz falta para ele. Porque ele nunca foi inteiramente de Deus. Nós temos que ser inteiramente do Senhor. Sem o Senhor, nós não somos nada, irmão.
Não tem como eu viver sem Jesus. Não tem como eu viver sem a palavra de Deus. Não tem como eu viver sem a Bíblia. Não tem como eu viver sem oração. Não tem como eu viver sem eu estar no culto, irmão. Não tem como eu viver sem eu estar na igreja. Fala sério, esses dias aí que não teve culto aí, não é um dia esquisito? Você está acostumado a estar na igreja. Aí hoje não tem culto. Fica um dia esquisito. Não é igual, está faltando alguma coisa, não está normal. Por quê? Porque era um dia que você já está acostumado. Eu vou ali, eu vou cantar, vou louvar, vou adorar, vou ver meus irmãos, vamos estar juntos em comunhão. Aí não estou, fica esquisito. Porque aquilo já faz parte da nossa vida. Não é uma rotina, mas faz parte da nossa essência, irmão. A gente sente falta. A gente não tá completo sem a presença de Deus, sem as coisas de Deus. É dessa maneira, aleluia. O vaso de alabastro significava tudo para aquela mulher. E o que você tem para entregar para o Senhor? Feche teus olhos.